Boa noite, irmãos. Eu gostaria de dar um aviso, eu acabei esquecendo de dar no início. Essa semana, o Sebima começa a sua semana teológica, Semana Maranata. Quinta-feira à noite, a partir das 7 horas, aberto a todas as igrejas, não custa nada, certo? O tema deste semestre será Por que os impérios caem? Eu estarei abrindo a Semana Teológica na quinta-feira, falando da queda das nações e a providência divina, certo? Então nós vamos estar estudando na quinta, na sexta e no sábado sobre queda de Babilônia, a queda de Roma e no sábado a queda do último império, né? Então isso é bem interessante, né? Se você tem interesse nesse tipo de estudo, você é nosso convidado, não custa nada, então venha estudar com a gente. Ok. Acho que essa semana eu terminei de ler esse livro, Admirável Mundo Novo, do Aldous Huxley. E é um livro que fala sobre um futuro distópico, né? Onde as pessoas não nascem mais como nascem hoje, nascem em laboratórios, são destinados geneticamente para determinados fins. Aquela sociedade é uma sociedade que busca sempre a estabilidade e por isso evitam emoções, os relacionamentos são superficiais, frouxos, relacionamento sexual livre, não existe casamentos. E eles têm uma maneira peculiar de resolver os problemas, né? Ele diz aqui, deixe-me ler uma parte do trecho para vocês. Ele diz assim: em nossa sociedade não há verdadeiramente tentações a que se deva resistir. E se alguma vez, por algum acaso infeliz, ocorrer de um modo ou de outro qualquer coisa de desagradável, bem, então há o soma, que permite uma fuga da realidade. E sempre há o soma para acalmar a cólera, para nos reconciliar com os inimigos, para nos tornar pacientes, para nos ajudar a suportar os dissabores. Hoje, tomam-se 2 ou 3 comprimidos de meio grama e pronto. Todos podem ser virtuosos agora. Pode-se carregar consigo mesmo no frasco pelo menos a metade da própria moralidade. O cristianismo sem lágrimas, eis o que é o soma. Então, eles desenvolveram uma droga chamada soma, que leva essas pessoas a entrarem num estado de alegria, de felicidade, de poderem lidar com os problemas, com as tristezas, né? E quando as pessoas querem sair permanentemente da realidade, eles tomam doses altíssimas dessa droga e ficam como que um estado de coma, mas seria um estado de soma, né? Eles ficam divagando, sempre nessa viagem induzida por esse remédio. Interessante que isso me fez lembrar de o chamado Grupo dos 27. O Clube dos 27. São pessoas que, aos 27 anos de idade, já tinham chegado a um nível de sucesso, de riqueza, que tornou a vida deles enfadonha. E eles procuraram uma ajuda, digamos assim, também em algum tipo de droga, para alcançar aquilo que eles não estavam mais conseguindo alcançar, porque aos 27 anos de idade, eles já tinham chegado no topo da vida, da vitória, do sucesso. Deixe-me ler para vocês alguns dessas pessoas. Jimi Hendrix, aos 27 anos, morre de overdose, músico. Janis Joplin, também aos 27 anos, morre de overdose.
Kurt Cobain, líder do grupo Nirvana de rock, também se suicida aos 27 anos. Amy Winehouse, aos 27 anos, por intoxicação alcoólica. No lado brasileiro, nós podemos ter Elis Regina, mas ela morre aos 36, mas está dentro desse chamado Clube dos 27. Morre de overdose, cocaína e álcool. A vida imita a arte, né? Essas pessoas estavam procurando alguma coisa na vida, e aos 27 anos elas já tinham tudo que poderiam encontrar, e elas perguntavam: será que a vida é só isso? Não tem mais nada? Se a vida é só isso, então eu preciso de algo mais, porque eu já consegui tudo que eu poderia ter aos 27 anos. Então eles vão atrás desse remédio, dessa facilidade que os leve para um mundo onde os prazeres possam ser suficientes para lhe dar felicidade, já que os prazeres humanos não conseguem mais. Aos 27 anos, eles já não tinham mais nada a oferecer a essas pessoas. Só que esses prazeres, nessa viagem, por meio desse remédio, os levou à morte, né? Morreram de overdose. O texto de hoje é um texto muito profundo, porque Salomão vai contar a sua história de como ele experimentou os prazeres, de como ele não negou nada a si mesmo, de como ele quis e podia bancar todo o desejo que aparecesse, porque ele estava em busca da felicidade. Ele queria saber se existia algum prazer neste mundo que pudesse saciar a sua alma, né? E é isso que nós vamos ver hoje no texto de Eclesiastes, capítulo 2. Deixe-me ler para você o versículo 1 e o versículo 2, né? Nós vamos orar. Eu disse a mim mesmo: vem, experimenta a alegria, desfruta o prazer. Mas isso também era ilusão. Concluí que o riso é loucura e que a alegria de nada vale. Vamos orar. Senhor Deus, amado Pai, agradecemos a Ti por esse tempo, agradecemos a Ti por tantas bênçãos que o Senhor nos tem concedido. Pedimos que o Senhor nos ajude a compreender a Tua palavra. Tira de nós toda a falta de atenção, tira de nós toda a desatenção. É o que pedimos essa noite, em nome de Jesus. Amém. Salomão então vai falar: nem o prazer nem a sabedoria são suficientes para preencher a alma. Vamos começar com a questão dos prazeres. No capítulo 1, Salomão vai dizer, nós vimos já no domingo passado, que ele fez uma pesquisa, certo? E nessa pesquisa ele chegou a uma conclusão: a vida, ela é contraditória, a vida é rével. Então, tudo é como sem sentido, certo? É como correr atrás do vento. E no capítulo 2, ele vai nos explicar com mais detalhes como se deu essa pesquisa. Como foi que ele fez isso? Então ele começa dizendo: eu comecei pelo caminho dos prazeres, dos desejos, certo? Então ele diz: eu disse para mim mesmo. Essa frase, eu disse a mim mesmo, é ele falando ao seu coração. Literalmente em hebraico diz: eu falei para o meu coração, vamos experimentar a alegria. É como se ele estivesse falando para a sua mente, estivesse falando para as suas emoções, estivesse falando para os seus desejos mais profundos. Vamos desfrutar tudo que essa vida tem de melhor. Não vamos nos negar nada. Desfruta o prazer. E ele já coloca no final do versículo 1 a conclusão: eu percebi que isso também era rével, era transitório. Esse é o grande problema. Esse é o grande problema, e nós vamos ver isso em todos esses 17 versículos.
tudo o que o ser humano tenta se apegar e pensa que é sólido, que pode dar sentido à vida, quando ele experimenta, quando ele prova, quando ele testa, ele descobre que é um vapor. Ele não consegue pegar. E isso deixa a pessoa profundamente frustrada, né? Foi exatamente isso que aconteceu com essas pessoas que aos 27 anos se suicidaram por overdose. Elas tiveram fama, elas tiveram sucesso, elas tiveram dinheiro, elas eram bonitas, elas eram elegantes, elas tinham tudo o que poderiam desejar. Só que quando elas pensaram que estavam pegando e que aquilo ia ser seguro para dar sentido à vida, era um vapor, sumiu, não conseguiu pegar. Então, elas simplesmente abandonaram a vida, dedicando-se a uma vida virtual, por meio de psicotrópicos, de drogas alucinógenas que os levaram à morte. No versículo 2 ele diz assim: concluí que o riso é loucura e que a alegria de nada vale. Certo? Deixa-me ler para você 1 Reis capítulo 4, versículo 20 a 23. 1 Reis 4, 20 a 23. O povo de Judá e de Israel era tão numeroso como a areia da praia. Eles comiam, bebiam e se alegravam. Salomão governava sobre todos os reinos, desde o rio até a terra dos filisteus e até a fronteira do Egito. Eles pagavam tributo e serviam a Salomão todos os dias de sua vida. O suprimento diário de Salomão era de 30 coros da melhor farinha e 60 coros de farinha, 10 bois engordados, 20 bois de pasto, 100 ovelhas, fora os veados, as gazelas, as cabras selvagens e as aves engordadas. Isso era o suprimento mensal diário. Deixa eu ler de novo para você, né? Parece 10 bois engordados, aí tinha mais 20 bois do pasto, mais 100 ovelhas, e tinha os veados, as gazelas, as cabras e as aves. Por que tanta comida? Porque todo dia era dia de festa, entendeu? Todo dia era dia de festa na corte de Salomão, e ele bancava a festa para o povo, comida, todos se alegravam, né? Tinha os especialistas em piadas, sempre teve humoristas na história da humanidade, certo? Então, tinha os especialistas em piadas, fazia as pessoas rirem. Salomão vai dizer mais na frente que ele contratava os melhores cantores, tinha música, o texto diz que tinha bebida, era festa todo dia. E Salomão vai chegar à conclusão: concluir que o riso é loucura. Ele não está dizendo que é pecado rir. O que ele está dizendo é que é uma grande loucura achar que piada resolve o problema da vida. Entendeu? Às vezes, os humoristas são pessoas profundamente deprimidas, tristes. Sabia disso? E ele percebeu que a alegria das festas é superficial. Acabou a festa, acabou a alegria. Aliás, nós estamos numa época de grande festa em nossa cidade, né? Fortal. Estão celebrando, estão tentando se apegar a uma alegria produzida artificialmente. Mas quando a festa acaba, volta-se para a realidade da vida e percebe-se que aquela alegria não foi suficiente. Então você precisa de mais festa. Festa e festa e festa. Salomão, na corte dele, tinha festa todos os dias. O suprimento diário era aquele. Por quê? Porque todos os dias, naquela corte, as pessoas festejavam, né? E se alegravam e bebiam. Ele vai dizer
no versículo 3. Resolvi no íntimo entregar o corpo aos efeitos do vinho e deixar-me levar pela insensatez, sem deixar de me guiar pela sabedoria. Eu queria saber o que vale a pena fazer debaixo do céu nos poucos dias da vida humana. Não, Salomão não está dizendo que ele agora vai ser um beberrão, vai viver embriagado. Não, não é isso. Ele está dizendo que vai aproveitar as festas, vai beber vinho. E na cultura de Israel, toda festa tinha vinho. Nós vemos Jesus Cristo no casamento em Caná da Galileia. Jesus ofereceu o vinho de melhor qualidade. Num casamento tem vinho. Toda festa de judeu tem vinho. Pastor Iago já pregou aqui sobre bebidas, né? Tem também esses vídeos no YouTube, também deve ter no canal dele, 2 Dedos de Teologia. A questão não é a bebida, certo? A questão é o embriagar-se. Então, Salomão está dizendo: eu vou beber, eu vou me alegrar, eu vou desfrutar das festas, eu quero saber se tudo isso vale a pena, porque a vida, ela é muito pequena. Salomão tinha essa noção, certo? E esse é um tema muito forte em Eclesiastes, a brevidade da vida. Eu tenho poucos anos de vida, eu preciso desfrutar essa vida intensamente. Só que toda vez que ele tentava, ele percebia que a vida era um vapor, que a vida era transitória, escapava das suas mãos, então ele não conseguia achar a alegria que ele buscava. Lembre-se que ele está falando do momento enquanto ele estava afastado de Deus, tentando ser feliz, no momento em que ele estava adorando os ídolos das suas esposas, e ele registra isso no livro de Eclesiastes. Então ele vai agora descrever uma série de prazeres sensoriais e realizações econômicas que ele considera como parte da sua tentativa de ser feliz. Então ele vai dizer no versículo 4: fiz obras magníficas para mim, construí casas, plantei vinhas, cultivei jardins, pomares, né? Plantei neles árvores frutíferas de toda espécie, fiz reservatórios de água para irrigar os bosques verdejantes. Então Salomão, ele era alguém engajado em grandes projetos. Ele era uma pessoa que não estava parado de forma nenhuma, ele tinha que estar fazendo alguma coisa, como toda pessoa que não pode parar, porque se parar, vai pensar sobre a vida. Então as pessoas têm que se manter ocupadas, para não pensar sobre a vida, porque na hora que elas param, elas percebem que a vida delas é fútil, e isso traz grande sofrimento e tristeza. Então Salomão está constantemente dizendo: eu me engajei com tudo, eu estava nas festas, eu estava em todos os projetos, e se um projeto acabava, eu inventava outro. Para mim, dinheiro não era problema, dinheiro nunca foi problema para mim. Construção, horticultura, e ele vai dizer no versículo 7: comprei escravos e escravas, tive escravos que nasceram em minha casa, também tive mais gado e rebanho do que todos os que viveram em Jerusalém antes de mim. Certo? Ele era o fazendeiro mais rico de Jerusalém. Ele tinha mais bois, ovelhas do que qualquer pessoa naquela época. Versículo 8: também acumulei prata e ouro e tesouros dos reis e das províncias. Riqueza. Alguns estudiosos calculam que a renda anual de Salomão chegava a mais de $1 milhão naquela época. E ele acumulou tanta prata, que a prata em Israel começou a ser banal, igual pedra. Olha o que diz o texto de 1 Reis 10, deixa-me ler para você, 10, 27. O rei
tornou a prata tão comum em Jerusalém quanto as pedras, e os cedros quanto os sicômoros das campinas. Ou seja, ele acumulou tanta prata que ela ficou tão comum como as pedras. Só para você ter ideia da riqueza deste homem, entendeu? Da riqueza dele. Só que isso tudo é um grande problema, porque em Deuteronômio 17, Deus tinha dito para Moisés falar para Israel algumas salvaguardas que o futuro rei de Israel deveria ter. Deixe-me ler para você, versículo 14. Deuteronômio 17, a partir do versículo 14. Quando entrares na terra que o Senhor teu Deus te dá, e a conquistares, e habitando nela disseres: designarei para mim um rei, como fazem todas as nações ao meu redor, certamente designarás como rei aquele que o Senhor teu Deus escolher. Designarás um dos teus irmãos como rei sobre ti. Não poderás escolher um estrangeiro, um homem que não seja dos teus irmãos. Mas ele não poderá acumular cavalos para si. Primeira salvaguarda. Salomão tinha uma imensidão de cavalos. Pois o Senhor vos disse: nunca mais voltareis por este caminho. Não pode voltar para o Egito, certo? Também não tomará para si muitas mulheres, para que o seu coração não se desvie. Salomão quebrou outra salvaguarda. Ele acumulou para si muitas mulheres, 1000 mulheres. E aconteceu exatamente o que foi profetizado. Elas desviaram o coração de Salomão do Senhor. Terceira salvaguarda: nem ajuntará para si muita prata e ouro. Ele quebrou essa salvaguarda. Ele acumulou para si muita prata, a tal ponto dela ser igual a pedra em Jerusalém, e muito ouro. Então, as cautelas que Deus tinha colocado para o rei não se desviar, Salomão quebrou. E acontece exatamente o que Deus disse que aconteceria: o rei vai se desviar. E ele se desviou. Escolhi cantores e cantoras, desfrutei das delícias dos homens, mulheres em grande número. Assim prosperei e me tornei mais rico do que todos os que viveram em Jerusalém antes de mim. Nunca me faltou sabedoria, não me neguei nada que os meus olhos desejaram, nem privei o meu coração de alegria alguma, pois me alegrei em todo o meu trabalho, e foi essa a minha recompensa por todo o meu esforço. Salomão chega a dizer: tudo isso eu mereço. Eu sou o rei mais sábio de todos. As pessoas vêm até mim para resolver os seus problemas, os problemas mais difíceis. Eu mereço tudo isso que eu estou me dando. Eu não estou roubando de ninguém, eu não estou usurpando de ninguém. Eu sou o rei mais poderoso de todos. Nunca houve outro rei igual a mim. Logo, todo o desfrutar, todo esse prazer, tudo isso que eu resolvi me dar, é mais do que meu mérito. E ele diz no versículo 11, após afirmar tudo isso, ele diz: mas quando pensei, esse é o problema, parou as festas, para a construção. Quando você para e começa a pensar, esse é o problema. Ele diz: quando pensei em tudo que as minhas mãos haviam feito, em todo o esforço que empenhei no que realizei, percebi que tudo era ilusão, tudo era rével, tudo era transitório. Quando eu paro de festejar, quando eu paro de beber, quando eu paro de me entregar aos prazeres, às mulheres, às piadas, às músicas, às construções, quando eu paro e começo a pensar em tudo
O que é que vem na minha mente, no meu coração? É tudo transitório, Salomão. Passa. Não tem como se apegar. Tudo foi como perseguir o vento. Tudo. E aí ele chega à conclusão: não há nenhum proveito em tudo que se faz debaixo do sol. Por quê? Porque Deus colocou no coração do homem a eternidade, certo? Então, é importante que você entenda isso aqui. Quanto mais cedo você entender, mais cedo você vai viver com alegria neste mundo. Não existe nada que se origine dentro do homem ou na criação que possa produzir a felicidade duradoura para o ser humano. Vou repetir. Não existe nada que surja dentro do homem ou da criação que possa produzir a felicidade duradoura do ser humano. É isso que Salomão chegou à conclusão. Ainda hoje, as pessoas buscam alegria no vinho, na bebida, na fuga da realidade por meio de drogas. Não vai achar felicidade. Sexo, mulheres, homens, não vai achar felicidade. Pornografia, não vai achar felicidade. Música, show, e mais show, e mais show, e mais música, e mais música, não vai encontrar alegria lá. Não adianta tentar. Não adianta tentar. Riqueza, eu me lembro, quando eu era criança, a gente lia as revistinhas do Tio Patinhas. Tio Patinhas tinha uma caixa forte, gigante, e ele tinha o maior prazer que ele chegava de manhã na sua caixa forte e mergulhava nas moedas e ficava nadando nas moedas. Salomão era o Tio Patinhas da antiguidade, e ele disse: não consegui ser feliz. Não consegui ser feliz. Algumas pessoas vão comprar no shopping para encontrar uma razão para a felicidade, né? Eu tenho dinheiro, então eu vou gastar esse dinheiro todinho agora. Vamos viajar, vamos provar as delícias do mundo. Você pode rodar o mundo 10 vezes e você não vai encontrar a felicidade, a razão da vida não se encontra na criação. Grandes projetos, nada disso. Talvez você diga: comigo vai ser diferente. Não se engane, não vai ser diferente. A pessoa que tinha todo o poder para conseguir isso, ela está dizendo para você: não vai dar certo, eu não consegui. Eu podia me dar legalmente a todos os prazeres, e ele se entregou. E ele disse: quando eu comecei a pensar, eu vi que tudo isso era uma grande ilusão, não é suficiente. Mas não apenas isso. Salomão agora vai analisar a sabedoria. Afinal, ele era o homem mais sábio do mundo. Nunca houve alguém como Salomão. Ele diz no versículo 17: então passei a examinar a sabedoria, a insensatez e a tolice. O que fará o homem que suceder o rei? Essa pergunta, ela quer dizer mais ou menos assim: será que alguém depois de mim vai fazer algum teste que eu não fiz? Será que alguém vai conseguir ser melhor do que eu nesta busca? E ele chega à conclusão: de forma nenhuma. O máximo que alguém depois de mim vai conseguir é talvez chegar perto do que eu fiz. Entendeu? Então ele chega a essa conclusão, já de início. Então vi que a sabedoria é melhor do que a insensatez, assim como a luz é melhor do que as trevas. Os olhos do sábio dirigem, mas o tolo anda na escuridão.
Então ele diz: do ponto de vista prático, ser sábio é melhor do que ser tolo. Porque o tolo, ele anda na escuridão, ele não consegue ver as coisas da forma correta. Ele é tolo, ele é insensato. Facilmente ele acaba cometendo coisas erradas. O sábio não. O sábio é inteligente, ele consegue perceber os erros, ele consegue perceber as armadilhas da vida. Então, de um ponto de vista, Salomão vai dizer: ser sábio é melhor. Por outro lado, quando eu olho para a morte, eu percebo que tanto tolo quanto eu que sou sábio, vamos morrer. Então, desse ponto de vista, a minha sabedoria, que é dada por Deus, foi um presente, ela não me deu muito lucro, digamos assim, em relação à morte. Eu vou morrer igual ao tolo. Eu não vou escapar da morte, entendeu? Eu não tenho garantia sobre a morte, da mesma forma que o tolo. Então, dessa perspectiva, a sabedoria não me vale de nada. Veja o que ele diz: porém percebi que o destino de ambos é o mesmo. Por isso pensei: o que acontece ao tolo, acontecerá a mim. Por que então busquei tanto a sabedoria? Eu investi tudo na sabedoria, mas eu vou morrer da mesma forma. Deus não me garantiu uma morte diferente da morte do tolo. Eu nem sei como vou morrer. Isso também é absurdo, ou seja, também é transitório, também é rével, é vapor. Nem o sábio nem o tolo serão lembrados para sempre, pois tudo será esquecido nos dias futuros. Assim como morre o sábio, morrerá também o tolo. Salomão está muito preocupado com a morte. E a morte, ainda hoje, é um tema de grande preocupação para muitas pessoas. Nesse momento da vida, Salomão chega num ponto que, se não fosse a graça de Deus, ele não teria passado com vida. É quando ele diz no versículo 17: por isso detestei a vida, pois tudo que se faz debaixo do sol é cansativo para mim. Tudo é ilusão, é perseguir o vento. Chegou um momento que ele tentou de tudo, e ele não consegue encontrar aquela felicidade. A busca é tão frustrante que leva Salomão a perder o gosto pela vida. E sabe o que acontece quando as pessoas perdem o gosto pela vida? Elas se matam. Elas cometem suicídio. Quando uma pessoa chega num estágio em que ela começa a detestar a vida e a perder o ânimo de viver, o gosto de viver, essa pessoa só consegue ver uma coisa na sua frente: a morte. E ela vai, planeja o seu suicídio e se mata. Só que nos planos de Deus não estava o suicídio de Salomão, mas o trazer Salomão de volta para Deus. Era importante que Salomão chegasse na beira do abismo, no fundo do poço, para que ele pudesse ser trazido pela graça de Deus de volta. Eu penso que é nesse momento que Deus estava levando Salomão a experimentar o que é a vida longe de Deus. Isso me faz lembrar a parábola do bom samaritano, do filho pródigo, perdão. Quando ele está distante do pai, resolveu gozar a vida nos prazeres do mundo, e de repente ele se encontra comendo as comidas dos porcos. E ele chegou no fundo do poço. Quando ele chega no fundo do poço, ele diz:
Por que eu estou fazendo isso? Será que a vida é isso? Eu vou voltar para o meu pai. Então, esse é o momento, provavelmente, que Salomão retorna para Deus. Quando ele chega no fundo, quando ele chega a abominar a vida, quando ele chega a perder o gosto de tudo, quando as festas não valem mais nada, quando as alegrias que ele testou não servem para nada, ele perdeu o gosto pela vida. E ele chega à conclusão, né? Nós vamos ver no próximo domingo. Longe de Deus, a vida é amarga e fútil. Deixe-me ler para você Salmo 16, versículo 11. Deixa eu achar aqui. Salmo 16, versículo 11, um salmo de Davi, diz assim: Tu me farás conhecer o caminho da vida, na tua presença há plenitude de alegria, à tua direita há eterno prazer. Entendeu? Isso aqui fazia parte do inário deixado por Davi para Israel. Você acha que Salomão não tinha conhecimento disso? Claro que tinha, foi o seu pai que escreveu, que deixou tudo pronto para ele. Só que Salomão estava distante do Senhor. Ele havia esquecido da verdade básica e fundamental. A alegria só se encontra em Deus. A plenitude. Você pode ter uma alegria indo para uma festa, sim. Você pode ter uma alegria realizando uma grande construção. Você pode ter uma alegria tomando um seu vinho, assistindo talvez uma peça de teatro, ou saboreando uma carne maravilhosa. Pode. Mas tudo isso é rével, é vapor, passa, não dura, não tem subsistência permanente. A única coisa que vai ter subsistência permanente é a relação com Deus. A presença de Deus gera plenitude de alegria. A presença de Deus gera eterno prazer. E aí Salomão começa a perceber isso, né? Detestei a vida, pois tudo o que se faz debaixo do sol é cansativo para mim. Tudo é ilusão, é perseguir o vento. E aí eu quero trazer uma palavra para você, crente, já indo para a conclusão. Às vezes o crente é pegue num redemoinho desta vida e ele acaba se distanciando de Deus. É como uma brasa que é retirada da fogueira, né? Enquanto ela está ali na fogueira, ela está vermelha, incandescente, viva. Mas quando ela é retirada da fogueira e jogada para o lado, ela começa a se apagar e perder o seu poder de brasa, entendeu? Então, na nossa jornada, às vezes, nós podemos acabar nos distanciando de Deus. E é nesse momento que o nosso inimigo tenta nos convencer que nós vamos encontrar a verdadeira felicidade em alguma coisa deste mundo, como ele talvez convenceu Salomão naquele momento. Prazeres deste mundo, que às vezes são lícitos, né? Mas na hora que tentam substituir Deus, eles se transformam em idolatria. Em idolatria. Então, não sei como é a sua vida agora. Se você anda um pouco afastado dos caminhos de Deus. Se você anda um pouco frio, né? Salomão é uma testemunha para você nesta noite, de que você pode até tentar ser feliz longe de Deus, mas a resposta sempre será a mesma: você vai se frustrar, e vai se frustrar, e vai se frustrar.
até o ponto que você não vai mais aguentar a frustração. E você talvez chegue no fundo do poço, abominando a sua própria vida. Mas você não precisa esperar chegar ao fundo do poço. Se você anda distante de Deus, você pode se reconciliar com Deus agora, ainda hoje, entendeu? Você não precisa provar do amargo desta vida sem Deus. Você pode voltar a aproveitar o que é o verdadeiro prazer de viver, que nós só encontramos em Deus. E quero agora direcionar uma palavra para você que está aqui, mas você é alguém que não tem Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. Você é alguém que ainda não experimentou o que é o prazer de viver, a verdadeira alegria, entendeu? Talvez você tenha experimentado dos prazeres que toda pessoa neste mundo experimenta: bebida, sexo, riqueza, fama, reputação, construções, empreendimentos, tudo normal. Mas você não sabe o que é a verdadeira alegria. E ela está bem diante de você, entendeu? Salomão também nos adverte sobre a brevidade da vida. Ele está muito preocupado com isso. E deve ser uma preocupação para você que não tem Jesus. A vida é breve. A vida é breve. Se a sua vida tem sido vazia, amarga e fútil, se a morte é algo que perturba você, hoje deve ser o dia em que você precisa resolver isso. Porque nós não temos garantias nenhuma sobre o dia de amanhã. Pense nisso com muita seriedade. Não saia daqui nesta noite sem ter tomado uma decisão sobre Jesus Cristo e você. Quero encerrar dizendo: os prazeres e a sabedoria deste mundo jamais vão nos dar o prazer que nós procuramos. Lembre-se disso, irmão. Os prazeres e a sabedoria deste mundo jamais vão nos dar a alegria que nós, seres humanos, temos dentro de nós, querendo, ansiando. Só isso, somente Jesus pode fazer isso. Ok? Vamos orar e nós estaremos então encerrando. Senhor Deus, amado Pai, nós agradecemos a Ti pela Tua palavra. Pedimos que o Teu Santo Espírito, Senhor Deus, nos ajude a perceber o quão fútil é a vida sem Ti. E que possamos estar a cada dia desfrutando da Tua companhia, da Tua amizade, da Tua sabedoria, desfrutando da verdadeira alegria, Senhor Deus, que é estar junto de Ti todo santo dia. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém.